الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع أثرهم واقتفى. أما بعد, hoje vamos falar, pesados irmãos, sobre a diferença que existe entre os pecados maiores e dos pecados menores. قال ابن القيم رحمه الله: والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين. O Imam Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, que Deus tenha misericórdia dele, diz que os pecados, segundo aquilo que se depreende das provas alcorânicas e da Sunnat, e segundo a unanimidade dos sábios, divide-se em dois tipos: os pecados maiores e os pecados menores. Então, o Imam al-Qurtubi define os pecados maiores como al-kabiratu kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin aw ghadabin aw la'natin aw adhab. O pecado maior, segundo a definição do Imam al-Qurtubi, aquele homem que tem o seu tafsir muito conhecido por todos, tafsir al-Qurtubi, diz que o pecado maior é aquele pecado cujo Deus reservou um castigo específico. Por isso, o profeta falou-nos que Allah subhanahu wa ta'ala reservou o fogo devido à prática do tal pecado, ou este pecado, ao cometer-se, provoca a fúria de Deus, ou mesmo a pessoa, ao cometer este pecado, merece a maldição de Deus ou mesmo o seu castigo. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: الكبائر هي ما رتب عليها عقوبة خاصة، بمعنى أنها ليست مقتصرة على مجرد النهي أو التحريم، بل لا بد من عقوبة خاصة، مثل من فعل هذا فليس بمؤمن أو فليس منا أو ما أشبه ذلك. هذه هي الكبائر. والصغائر هي المحرمات التي ليس عليها عقوبة. O Sheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, pela sua vez, diz que o pecado maior é aquele pecado cujo merece um castigo específico. Isto é, não é aquele pecado apenas que existe uma proibição dele, mas sim cujo é o pecado que merece um castigo específico ao cometer-se. Como, por exemplo, quando aparece a expressão quem cometer isto, então não é crente. Como, por exemplo, o dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man la ya'manu jarahu bawaikahu. Juro em nome de Allah que não é crente. Repetiu duas vezes. Finalmente disse: aquele homem cujo seu vizinho não para de queixar-se do seu incômodo ou dos seus maus tratos. Então, o incômodo ao vizinho trata-se de um pecado maior, porque aqui existe a expressão, então não é um crente, não faz parte, não é um crente. Como também quando se aparece a expressão falaysa minna, não faz parte dos nossos, como o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam: man ghashana falaysa minna, quem nos engana no comércio, vendendo-nos um produto com defeito e esconder este defeito ao comprador, então não é dos nossos. Isto revela aqui que esta máfia faz parte dos pecados maiores. E diz que o Sheikh Ibn Uthaymin diz ainda que o pecado menor é aquele pecado cujo existe apenas a proibição da sua prática, mas não existe um castigo específico pelo seu cometimento. Como é o caso, por exemplo, dos pecados da matança. A matança faz parte do pecado maior, porque existe um castigo neste dunya ainda, a retaliação. A amputação da mão no caso de roubo, existe um castigo ainda neste dunya. Existe um castigo ainda pelo cometimento desta prática neste mundo. Então quer dizer que os pecados maiores são aqueles que têm
um castigo específico neste mundo, como por exemplo o caso da matança, que tem um castigo neste mundo, como é o caso da retaliação, a amputação de mão no caso de roubo, o apedrejamento no caso de adultério para quem é casado, e apedrejamento e o chamboqueamento, aliás, no caso do solteiro, ao cometer a fornicação. Então, estes fazem parte dos pecados maiores, porque existe um castigo específico neste mundo ainda, como também na vida do além existe o castigo de maldição, o fogo infernal. Quando o profeta Sallallahu diz que 2 grupos de pessoas eu não vi na minha era, mulheres que andam vestidas, mas em simultâneo estão nuas. Eles entrarão no fogo infernal. Então aqui isto revela que é um pecado maior, porque prometeu-se o fogo infernal. Diferentemente, no caso do pecado menor, não há promessa do fogo infernal, não há promessa da maldição, de haver a maldição. E não existe um castigo específico neste mundo. De salientar, prezados irmãos, que os pecados menores são perdoados quando se abstém dos pecados maiores. Isto é, quando a pessoa se abstém dos pecados maiores, é razão de ser perdoado os seus pecados menores. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo: se evitais os grandes pecados de que sois proibidos, remir-vos-emos as más obras e far-vos-emos entrar em entrada nobre. Como também, prezados irmãos, deixar aqui claro que os pecados menores, quando a pessoa estiver a observar as boas obras, como os 5 salates diários, a observar o salat al-Juma, a observar o jejum do mês de Ramadã, são remidos dele os seus pecados menores. Consta do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o seguinte hadith: as-salawatu al-khams wal-jum'atu ila al-jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idha ijtunibat al-kaba'ir. No intervalo das 5 orações e no intervalo das sextas-feiras e do mês de Ramadã para o outro mês de Ramadã, há remissão dos pecados menores cometidos nesses intervalos, desde que se abstenham os pecados maiores. E mais outras devoções mencionadas em outros hadiths, como a observância do ritual do Hajj, o jejum no dia de Arafah, o jejum no dia de Ashura, etc. E só para terminar, o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam advertiu-nos dos pecados menores, dizendo: "Iyakum wa muhaqqirat adh-dhunub". E mais adiante diz: "Wa inna muhaqqirat adh-dhunub mata yukhadhu biha sahibuha tuhlikum". Abstenhai-vos de cometer os pecados menores que são desprevisíveis no vosso olhar. Mas depois ele diz: pois os pecados menores, quando julgado o seu praticante, fará este com que caia na desgraça. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que faça-nos as pessoas que abstêm-se dos pecados maiores, assim como os pecados menores.